Abençoe. Bom dia para todos, bom dia para a Roseli também. Foi um prazer te conhecer também, nos encontrarmos lá no dia da ordenação dos pastores e podermos nos ver assim pessoalmente, né? Que Deus possa te abençoar e abençoar cada um daqueles que está aqui buscando a Deus nessa manhã e nessa caminhada da busca do Senhor. Para hoje, para a mensagem, eu preparei uma apresentação e eu vou compartilhar a minha tela com vocês nesse momento. Ok. Imagino que esteja aqui funcionando certinho. Deixe-me apenas. Aqui. Uhum. Muito bem. Só mais um segundo que eu vou tirar uma caixa que ficou de uma mensagem. Ok. Mais um último aqui. Só um segundinho para eu conseguir enxergar também. Ótimo. Bom dia, então, para todos, mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a bênção do nosso Deus possam estar com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Hoje a mensagem que nós vamos falar tem a ver sobre a missão de Deus e por que nós devemos nos envolver na missão de Deus. Achei bastante interessante essa iniciativa de promover com que o verso da lição da Escola Sabatina, o verso áudio, seja decorado e o dessa semana, de forma muito especial, é um chamado para a missão, porque tem a ver com o chamado que Jesus fez aos discípulos para deixarem o seu trabalho e seguirem a Jesus como discípulos, e o chamado tinha um objetivo lá na frente, após a missão de Jesus, quando ele morreria na cruz, ressuscitaria, voltaria ao céu, e agora esses discípulos se tornariam apóstolos e pregadores da mensagem, seriam os pescadores de homem, aqueles que iniciariam a igreja de Cristo aqui na Terra. E esse chamado ele envolve a cada pessoa que aceita a Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a salvação de Jesus, quando nós aceitamos o discipulado de Jesus, quando nós aceitamos seguir a Jesus, nós recebemos também a missão de Deus. Essa missão não é uma escolha, essa missão não é uma opção, essa missão ela é uma ordem do Senhor Jesus para todos nós. E nesta manhã, o objetivo da mensagem é nós meditarmos em vários textos da Bíblia e também em duas passagens especiais de Ellen White, no Espírito de Profecia. Qual, qual é ou quais são as razões para que nós venhamos a nos envolver na missão de Deus? E eu quero começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, onde a Bíblia diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Aqui não está o verso inteiro, mas está uma frase. E essa frase, essa sentença, é a mensagem que eu gostaria que você tivesse claro na sua mente hoje. Eu não sei, nesse momento, é, exatamente quem você é, você que me escuta. Eu não sei agora se você é homem ou se você é mulher, se você é jovem ou se você é mais experiente. Eu não sei se você tem muito tempo de igreja, se você é recém-converso ou se você está estudando a palavra de Deus ainda. Eu não sei se você é casado ou solteiro, se tem filhos ou não tem filhos. Eu não sei se você mora nos Estados Unidos ou mora no Brasil. Eu não sei quais são os seus sonhos, as suas lutas e as suas histórias, mas uma coisa eu sei sobre todos os que estão nessa sala, e inclusive sobre mim também. Nós somos cooperadores de Deus. Deus espera que nós cooperemos com Ele no Evangelho. O que é um cooperador? Um cooperador é uma pessoa que ajuda outra pessoa que é o responsável pela obra. Então, ele tem uma obra de ajudar ou uma obra de cooperação. Ele vai trabalhar junto, como para ilustrar, num avião, nós temos o piloto, que é o principal, e o copiloto, que ele ajuda o piloto a pilotar. Ele também é um piloto ajudante. Então, nós somos cooperadores de Deus, nós somos obreiros da obra, operadores da obra, pregadores, pescadores de gente, como vimos agora no verso para memorizar, mas o nosso papel é um papel de auxiliares, ajudantes de Deus. É isso que nós somos, cooperadores de Deus. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês um texto de Ellen White que
abre muito a nossa mente no que diz respeito ao que Deus espera de nós. Esse texto está no livro Serviço Cristão, página 253. Esse texto ensina coisas muito profundas. Diz assim a serva de Deus: o grande derramamento do Espírito de Deus. Isso daqui nós chamamos de chuva serôdia. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual iluminará a terra toda com a sua glória. Presta atenção agora. Não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E aqui a serva de Deus diz que o grande derramamento do Espírito Santo, que é a sua serôdia, que é uma coisa que nós queremos que aconteça, ela não vai acontecer sem que tenhamos um povo esclarecido e que reconheça por experiência, ou seja, isso faça parte da sua vida, o que representa ser um cooperador de Deus. E aí ela explica melhor. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Como eu disse, esse é um texto que nos revela muita coisa, ele é um texto profético. Nós chamamos os escritos de Ellen White de espírito de profecia, e aqui está uma porção de seus escritos em que é de fato uma profecia com cumprimento presente e futuro ainda. Então, ela esclarece um pouco mais a respeito da nossa esperança e a respeito da escatologia. A escatologia é uma palavrinha que ela diz respeito aos eventos que acontecerão na Terra antes da volta de Jesus. E ela diz o seguinte, que esse derramamento do Espírito Santo não acontecerá até que a maior parte da igreja seja cooperadora de Deus. Então vamos relembrar uma coisa. Nós temos aqui a promessa da volta de Jesus. Vou usar minha mão na tela aqui para fazer mais ou menos um gráfico. Aqui nós temos a promessa da volta de Jesus. É o que nós mais queremos, é o que nós sonhamos, é quando as nossas lágrimas serão secadas, quando o nosso corpo corruptível será incorruptível, quando o nosso corpo mortal será imortal, quando a morte for tragada pela vitória, quando receberemos a coroa da vida eterna e tantas outras coisas que Jesus nos prometeu e que nós esperamos. Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa, é a nossa grande espera, a promessa da volta de Jesus. Só que antes da volta de Jesus, a Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Então, nós queremos a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Mateus 24:14. Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, antes de Jesus voltar, o evangelho será pregado em todo o mundo. Agora, quando é que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo? Ele será pregado em todo o mundo depois que acontecer o derramamento do Espírito Santo. O texto diz assim: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória. Então, a pregação do evangelho em todo o mundo, ela de fato só vai acontecer, nós só vamos alcançar toda nação, tribo, língua e povo, todas as pessoas, depois que o Espírito Santo for derramado sobre a terra, depois que tiver a chuva serôdia. Essa é a razão pela qual virá a chuva serôdia. A chuva serôdia virá para preparar a terra para a última colheita. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele trará como resultado a pregação do evangelho em todo o mundo. Às vezes a gente pensa, não, isso nós já vamos fazer, nós estamos nos envolvendo, mas se nós dermos uma olhada muito sincera para o desafio missionário que existe de pregar o evangelho no mundo inteiro e para a nossa capacidade como igreja de fazer isso, e ainda mais difícil para a disposição da igreja nesse momento para fazer isso, nós vamos chegar numa conclusão muito óbvia, humanamente falando, é impossível. Eu tenho um outro sermão onde eu apresento um estudo, e esse estudo ele mostra que se nós continuarmos trabalhando da forma como nós trabalhamos na igreja, matematicamente falando, nós precisaríamos de, no mínimo, 235 anos para pregar o evangelho para o mundo. É o tempo que
considerando o número de população e o número de membros de igreja, o crescimento da população e o crescimento da igreja, no mínimo precisaríamos desse tanto de tempo para pregar o evangelho. Então, Jesus não voltaria na nossa geração. Mas essa não é a promessa. A promessa e a nossa esperança é que ele volta, que estaremos vivos, os sinais apontam para o seu breve retorno. Mas então entenda que antes da volta de Jesus tem a pregação do evangelho. Antes da pregação do evangelho tem o derramamento da chuva serôdia. E aqui é onde serem abertos bem os seus ouvidos. Quando é que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo? Porque se eu quero a volta de Jesus, eu quero que o evangelho seja pregado, porque isso acontecerá antes da volta de Jesus. Se eu quero que o evangelho seja pregado, eu quero que o Espírito Santo seja derramado, porque isso vai acontecer antes da pregação do evangelho, que acontece antes da volta de Jesus. E se eu quero que o derramamento do Espírito Santo que o derramamento do Espírito Santo aconteça, então eu preciso prestar atenção na condição que a serva de Deus coloca. E ela diz, a última frase desse texto: isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Então, antes do Espírito Santo de Deus ser derramado como chuva serôdia na terra, haverá algo que hoje nós mal conseguimos imaginar que seria possível um dia. Sabe o que acontecerá? A maior parte da igreja estará envolvida na missão de Deus. Isso é quase difícil de acreditar, porque você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar no Brasil, você pode estar aqui ou ali, às vezes tem uma igreja um pouco mais missionária do que outra, mas a realidade é muito parecida. A realidade, infelizmente, é muito parecida. A menor parte da igreja se envolve na missão de Deus. A menor parte. Existem algumas estratégias, por exemplo, você vai entregar um livro missionário no sábado com a sua igreja, se você quiser que toda a igreja saia, você precisa fazer no sábado de manhã. Então você encurta a escola sabatina, você faz um sermão bem pequenininho, e ali por 10h30, mais tardar 11 horas, aí você envia toda a igreja para distribuir o livro missionário. E mesmo assim, alguns vão para casa e não fazem. Mas se você falar, vamos voltar de tarde para entregar um livro missionário, você sabe o que acontece. Vem muito poucas pessoas da igreja. Você fala, vamos fazer uma pesquisa bíblica, vamos em algum bairro. Isso acontece mais no Brasil, até porque nós aqui que trabalhamos com igrejas de fala portuguesa, é, é um pouco mais complicado porque as pessoas não moram todas juntas, elas moram espalhadas, não é? Então, até você encontrar as pessoas da sua língua é um pouco mais difícil, mas imagine no Brasil, você chama, vamos fazer uma pesquisa bíblica, vamos pegar um bairro, um local e oferecer estudo bíblico para as pessoas. Você sabe que são poucos da igreja que vão. Às vezes esses poucos até recebem um apelido, são chamados de gatos pingados, né? O povo diz assim, nossa, mas tem sempre os mesmos gatos pingados aqui. E é triste isso tudo que eu estou dizendo, mas é a realidade da igreja. Hoje nós não temos a maior parte da igreja que seja cooperadora de Deus. Hoje nós não temos a maior parte da igreja que a gente possa contar para o serviço de Cristo, para a obra, para a pregação do Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Embora hoje nós não tenhamos isso, muito em breve nós vamos ter. Muito em breve nós vamos ter. Muito em breve nós vamos chegar na igreja e a maioria da igreja, não é um ou outro, é a maioria da igreja, a maior parte da igreja será envolvida, será cooperadora de Deus. Por que eu digo isso para você? Porque isto, além de ser uma profecia, de certa forma, é uma promessa também. Porque se a igreja não se envolver, o Espírito Santo não vem. Se o Espírito Santo não vem, o Evangelho não vai. E se o Evangelho não vai, Jesus não volta. Mas Jesus prometeu que ele volta, e eu acredito, ele vai voltar e em breve. Amém. Então o evangelho também será pregado, e será pregado em breve também. Amém. Mas antes disso, o Espírito será derramado. Amém por isso, o Espírito será derramado. Um grande derramamento da chuva serôdia, algo realmente extraordinário. Mas antes disso, a maior parte da igreja será envolvida. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. É algo muito bonito, muito especial, que você tenha se programado e talvez isso faça parte da sua rotina de muitos que estão aqui, a busca do Senhor logo cedo de manhã. Vocês fazem isso através desse grupo, do Go Seeks,
é uma ferramenta que ajuda vocês a se conectarem com Deus logo de manhã. E isso tudo é muito bom, isso tudo é muito saudável, isso tudo deve continuar e é uma busca espiritual de Deus. Mas a nossa busca de Deus, ela não deve terminar, ela não deve se resumir apenas à questão de uma busca espiritual, de nós nos enchendo com a palavra e com a verdade de Deus. Mas nós precisamos também ter a segunda parte dessa nossa busca de Deus, que é o resultado, que é o momento onde nós saímos para pregar. Nós recebemos a mensagem, nós recebemos o poder, nós nos unimos como igreja, mas depois disso nós não podemos ficar só para nós, como uma caixa d'água. Nós temos que abrir a torneira e deixar que essa água da vida corra para outras pessoas também. E é aqui que entra as razões pelas quais nós devemos pregar o evangelho. Então, é, só até aqui, se terminássemos a mensagem aqui, já seria, no meu ponto de vista, razão suficiente para eu entender que eu devo me envolver na missão. Mas eu quero dar mais algumas razões para vocês, e agora todas bíblicas. E não é uma ou duas, eu vou dar de forma rápida agora 10 razões para vocês, todas da Bíblia, de por que você deve pregar o Evangelho. Primeira razão, porque Cristo ordenou. Diz a Bíblia assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, embora esse texto não esteja em Êxodo capítulo 20, não faça parte dos 10 mandamentos, esse texto ele também é uma ordem de Deus. Ele também é um mandamento de Deus. Ele não é opcional. A forma como esse texto foi escrito, a forma gramatical, onde nós temos em nossa língua o id, ele, ele é uma ordem de Jesus. Ele tem um poder de algo que você não tem a opção de escolher. Não é uma coisa, olha, se eu quiser eu vou. Não é uma coisa, olha, se eu gostar de missão eu vou. Não é uma coisa assim, olha, se eu tiver vontade eu vou. Olha, se eu tiver dons extraordinários, eu vou. Não existe nada de opção aqui. Aqui existe uma ordem, e ela é uma ordem dada para os discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, se você segue a Jesus, se você se batizou, se você anda num discipulado, isso aqui é um mandamento para você. Por isso, em algumas Bíblias tem um subtítulo em cima. O subtítulo não é sagrado, mas nos ajuda a entender. E em muitas Bíblias o subtítulo está assim: a grande comissão. Veja que não diz ali a grande comissão, não é a grande sugestão, não é uma sugestão. E na vida da maioria das pessoas, infelizmente, é uma omissão. Então, não é uma grande sugestão, não deve ser uma grande omissão, mas é uma grande comissão. Então, por que pregamos o Evangelho? Porque Cristo mandou. Por que você guarda o sábado? Porque Deus mandou. O que diferencia o sábado dos outros dias? Sábado, 24 horas, outros dias, 24 horas. Sábado tem dia que chove, no outro, tem outros dias que chove. Sábado tem dia que tem sol, nos outros dias também tem sol. Às vezes no sábado aqui nos Estados Unidos neva, outros dias também nevam. Qual é a única diferença do sábado para os outros dias da semana? Só existe uma: Deus mandou. Deus disse: eu criei a semana em 6 dias e o sétimo dia ele deu uma ordem. É o dia que eu descansei, é o dia que eu abençoei, é o dia que eu santifiquei, e nesse dia vem a ordem: vocês não devem trabalhar, mas devem tirar para ser um dia comigo. Porque Deus mandou, nós guardamos. Pois aqui é a mesma coisa. Por que devemos pregar o evangelho? Porque Cristo ordenou. Ele não pediu, ele não sugeriu, ele não disse se quiser, ele não colocou nenhum tipo de ser, ele deu uma ordem. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Batizem essas pessoas. E depois, no verso seguinte, diz: e ensinem elas, é, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Então, primeira razão, Cristo ordenou. Segunda razão pela qual nós devemos pregar o Evangelho, porque isso contribui para a nossa própria salvação. Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, foca nessa palavra, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a forma como nós estudamos a Bíblia e entendemos a teologia
ela nos faz compreender que a salvação não é um ponto ganho e passivo para o resto da vida. O que isso significa? Não é porque você se batizou, não é porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo, não é porque você recebeu a salvação de Cristo que você está externamente salvo e que você pode agora viver de qualquer jeito. Não. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a salvação, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém, aleluia. A salvação está garantida e não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Mas eu preciso desenvolver essa salvação, eu preciso cuidar dessa salvação. Quem está em pé, cuide que não caia. E quando eu prego o evangelho, isso contribui para a nossa salvação. Eu tenho 19 anos de ministério, 17 anos no Brasil e agora estou no segundo ano do ministério aqui nos Estados Unidos. E eu já vi muitas coisas no meu ministério, mas uma das coisas que eu vi muito pouco, quase que nada, eu não vou dizer que eu nunca vi, porque quando se fala em igreja, se fala em seres humanos. E seres humanos são difíceis por natureza. Mas eu quase nunca vi, eu muito pouco vi, alguma pessoa que estava envolvida na missão de Deus. Era uma pessoa que buscava Deus, que tinha comunhão com Deus. Uma pessoa que pregava o evangelho, uma pessoa que ganhava almas para Jesus, uma pessoa envolvida na missão. De repente, do nada, da noite para o dia, num estalar de dedos, ela resolve deixar a Jesus, sair da igreja e ir para o mundo. Eu praticamente não vi isso. Eu já vi, infelizmente, pessoas muito missionárias serem tentadas de caírem em algum tipo de pecado. Isso eu já vi porque Satanás realmente tenta muito as pessoas que estão trabalhando na missão de Deus. Mas, assim, você simplesmente abandonar a fé em meio ao envolvimento na missão é uma coisa muito rara, mas muito rara de acontecer. Por quê? Porque esta é uma das melhores formas de você desenvolver a sua salvação. Quer estar firme na fé, quer nunca se afastar de Jesus, se envolva na missão. Esteja sempre em movimento, esteja sempre ganhando alguém para Jesus, esteja sempre com um olho em alguém, esteja sempre focado em alguém, esteja sempre focando em alguém que não está na igreja, que não conhece a Jesus e que você quer trazer para Jesus, você quer conduzir para a igreja de Jesus. Essa é a receita. Porque ao pregar para os outros sobre a vida eterna, nós mesmos não desejamos ficar fora dela. Então, pregar o evangelho contribui para a nossa própria salvação. Essa é a razão 2. Razão número 3. O Evangelho apresenta um correto conceito sobre Deus, que é, primeiramente, amor. A Bíblia diz lá em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O conceito de um Deus que ama suas criaturas a ponto de morrer por elas não está presente em todas as religiões, especialmente nas religiões pagãs. No lado oriental do mundo existem muitas religiões que não são cristãs. E aqui no lado ocidental nós temos algumas também. E nós temos hoje o secularismo, nós temos o ateísmo, e essas correntes filosóficas, elas não conseguem enxergar um Deus de amor, a ponto de morrer pelas suas criaturas. Algumas religiões apresentam um Deus tirano, algumas religiões apresentam um Deus que querem sacrifício, inclusive sacrifício de pessoas, de crianças, e tantas coisas diferentes. Mas o conceito do Deus verdadeiro é completamente diferente. A Bíblia diz que Deus é amor. E mesmo entre os cristãos, muitos veem Deus como um ser duro, um juiz severo, pronto a punir pelo menor erro cometido. E quando nós apresentamos o Evangelho, nós apresentamos um conceito correto sobre quem Deus é. Deus é amor. Deus é graça, Deus é salvação, Deus é segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. Deus tem muita, mas muita misericórdia. Deus é amor. O Evangelho revela isso. Quarta razão para pregar o Evangelho. Com a pregação do Evangelho, começa a restauração da imagem de Deus em quem o aceita. Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, pois agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Isso daqui é lindo, isso daqui é extraordinário,
porque é uma das coisas que mais prova a existência de Deus, o poder de transformar uma vida. Pela aceitação do Evangelho, a imagem de Deus já começa a ser restaurada no ser humano. E há uma grande melhora na qualidade de vida de quem o aceita. A mudança, as pessoas mudam a sua vida. Canibais se tornam seres ternos e amáveis. Pessoas sujas, doentes e quase sem nenhuma higiene se tornam limpas e saudáveis. O medo dos deuses e dos espíritos dá lugar à adoração a Deus pelo amor. As pessoas são transformadas pelo Evangelho e dessa forma já começamos, mesmo nessa terra pecaminosa, uma amostra grátis, um início da restauração da imagem de Deus na vida de quem o aceita. Então, o Evangelho faz isso, o Evangelho transforma a vida das pessoas, e isso é muito lindo. Quinta razão, a pregação do Evangelho prepara o mundo para o fim. Isso tem a ver com o que eu gastei um bom tempo no início, naquele texto de Ellen White, Serviço Cristão, página 253. A Bíblia diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para a testemunha de todas as nações, então virá o fim. Antes da volta de Jesus, vem a pregação do evangelho a todo mundo. Então, a pregação do evangelho prepara o mundo para o fim. Ela prepara. E antes desse resultado acontecer, terá derramamento da chuva serôdia, o derramamento completo do Espírito Santo, de forma coletiva sobre a igreja. Mas antes disso, a maioria será cooperadora de Deus. Portanto, hoje é o dia de você decidir ser um cooperador de Deus, e você pensar no seu contexto. Qual é o seu contexto? Onde você trabalha? Quem você encontra? Quem são seus vizinhos? Quem são seus parentes? Quem mora no seu teto? Há alguém para pregar, que essa pessoa se torne o seu alvo espiritual a partir de hoje, para pregar o evangelho, para você cooperar com o plano de Deus, que é salvar as pessoas. A pregação do Evangelho prepara as pessoas para os eventos finais da história deste mundo. Portanto, nós devemos pregar o Evangelho, porque prepara o mundo para o tempo do fim, e o tempo do fim é o que nós mais queremos. Aliás, esse é o único sinal, ou o último sinal que falta se cumprir para Jesus voltar. O Evangelho ser pregado em todo o mundo. Então, é aqui que devemos colocar o nosso olho e trabalhar como cooperadores de Deus. O próximo aqui diz o seguinte, opa, pulei dois aqui. A pregação do Evangelho é a regra mediante a qual as pessoas conhecem o plano da salvação e podem ser salvas. Novamente o texto do Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Existem algumas pessoas que elas vão conhecer o Evangelho por si só, sozinhas? Existem, mas são exceção. Existem algumas pessoas que do nada vão pensar assim: olha, eu preciso procurar uma igreja, que igreja que eu vou procurar? E de repente elas são conduzidas pelo Espírito Santo e sem ninguém ir atrás delas, elas vão na nossa igreja, batem a nossa porta e dizem: olha, chegamos aqui, queremos conhecer mais sobre a igreja, estamos procurando uma igreja. E essas pessoas então conhecem a igreja, conhecem Jesus, se batizam, e começam sua caminhada com o Senhor. Existem histórias assim? Até existem histórias assim, mas são exceções. São exceções. Qual é a regra através da qual as pessoas conhecem a Jesus e o plano da salvação? É quando a igreja, e quando eu digo igreja, é quando você, é quando eu cumprimos a nossa missão. E a missão é ir e fazer discípulos. Então, o plano de Deus no Novo Testamento, no Antigo Testamento era diferente. No Antigo Testamento era um plano centrípeto, onde as pessoas vinham das nações para conhecer Israel, mas não funcionou. Então, no Novo Testamento, Deus mudou para um plano centrífugo, onde agora as pessoas saem da igreja e vão ao mundo. Elas vão, ide. A igreja está em movimento e a igreja vai pregar, vai encontrar pessoas e vai apresentar para elas o plano da salvação. Então, essa é a regra, biblicamente falando, como as pessoas conhecem. As pessoas não vão bater na sua porta pedindo: ei, você pode me ensinar a Bíblia? Essa não é a regra. Pode até acontecer, mas será uma exceção. A regra é você sair do seu conforto, ir até a porta das pessoas, bater e oferecer a Jesus para essas pessoas. Então, nós contribuímos, nós
trabalhamos de acordo com essa regra, como quando a maioria das pessoas conhece a Jesus, quando fazemos a nossa parte, nos envolvemos. Olha só quantas razões para pregar o evangelho. Isso é algo totalmente bíblico. Não há como a pessoa dizer assim, não, eu sigo a Deus, mas eu não prego o evangelho. Gente, isso não está no correto discipulado, na correta forma de seguir a Jesus. Sétima razão. É... Deu uma tapada aqui no meu, só um segundinho. Ajuda-nos a ser altruístas e a cumprir o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Realmente, Jesus ele nos deu esse mandamento também: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Marcos 12:31. E quando eu prego o evangelho, eu estou cumprindo isso, porque aquilo que eu desejo para mim, o melhor, salvação, vida eterna, uma pátria celestial, encontrar com entes queridos que já morreram, etc, 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 toda a nossa esperança, tudo isso que eu desejo para mim, eu devo desejar também para o meu semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, eu amo o meu vizinho. Ah, eu amo o meu parente, mas eu não compartilho com ele a minha esperança, aquilo que eu mais acredito, aquilo que dita a minha vida, aquilo que é tudo para mim, a minha esperança, não, isso eu não compartilho com ele. Será que de fato isso é amar o semelhante? Quando eu amo ao meu próximo, como eu amo a mim mesmo, eu quero que o meu próximo tenha a mesma esperança que eu tenho. E principalmente, eu desejo de coração que o meu próximo que eu amo, ele se salve, assim como eu estou sendo salvo em Jesus. Oitava razão para pregar o evangelho. Quando eu prego o evangelho, esse ato de ser cooperador de Deus, isso faz-nos empáticos e parecidos com Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando eu prego, eu me enganjo na mesma obra salvífica de Deus, que é revelada lá em Lucas 19, verso 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que privilégio ser um pregador do Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, eu fico mais parecido com Deus. Eu tenho empatia para com as pessoas e eu fico mais parecido com Deus. Então, como dizem aqui nos Estados Unidos, uma expressão, isso é win-win, é ganha-ganha, você não perde nada. Você pregar o evangelho é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida espiritual. Você vai ficar mais parecido com Deus e aquela que é a missão de Deus vai passar a ser a sua missão também. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma música que era muito cantada na igreja, que dizia assim, mais semelhante a Jesus. E a letra era basicamente, mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. A Sonete, nos Revives, quando o pastor Bulhão pregava, cantava muito essa música, mais semelhante a Jesus. E é um desejo que nós temos, ser semelhantes a Jesus. Pois aqui está o como isso acontece. Como? Participando da missão dele. Ele veio buscar e salvar o perdido. E quando eu prego o evangelho, eu me torno empático e parecido com Deus. Nona razão, estamos chegando no fim. Pela pregação do evangelho, o reino de Cristo invade o reino de Satanás, limitando e mesmo quebrando o poder desse inimigo sobre os pecadores. A Bíblia diz, em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso daqui é algo interessante demais. O próprio Satanás, quando foi tentar ao Senhor Jesus, ele mostrou como ele pensa em relação a esse mundo. Ele disse assim, se prostrado me adorares, todo esse mundo eu te darei. Ele acha que o mundo pertence a ele. Uma vez que ao Adão pecar, ele se tornou representante desse mundo, ele tem essa missão. Ele tem essa visão. Depois, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, venceu, Jesus se tornou o representante desse mundo. Mas Satanás continua agindo como se essa terra, onde ele tem acesso às pessoas, as pessoas pecam, fosse o seu reino. E ele quer expandir o reino dele, assim como Cristo quer expandir o seu reino. E como é que nós limitamos o reino de Satanás? É aquela questão de luz e trevas. Como é que nós acabamos com as trevas? Quando nós acendemos a luz. Então,
quando nós pregamos o evangelho, o reino de Cristo invade onde antes era reino de Satanás e limita, quebra o poder dos inimigos. Gente, nós não podemos nos enganar em relação ao nosso inimigo. Ele é o leão, ele é o devorador, Satanás tem poder, Satanás tem tentações personalizadas para cada pessoa. Satanás tem um alvo nas costas de cada um de nós para nos derrubar, para nos tirar do caminho de Deus. Tudo isso é verdade, nós não podemos menosprezar. Se nós formos lutar com Satanás, nós vamos perder. Nós vamos perder. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele é como um leão querendo alguém para devorar. Vai você lutar com o leão para você ver o que acontece. Você perde. Sozinho você perde. Mas Deus é tão maravilhoso que no Apocalipse a Bíblia chama Jesus de o leão da tribo de Judá. E na selva tem uma lei interessante. O único animal capaz de vencer um leão na selva é um outro leão mais forte. Não é um hipopótamo, não é um rinoceronte, não é... Animal nenhum vence. O único animal que vence o domínio de um leão na selva, na lei da selva, é um outro leão mais forte. Então, o leão de Satanás está tentando nos devorar, mas quando nós chamamos Jesus Cristo, o leão da tribo de Davi chega, e aí Satanás sai, como um gatinho com o rabo no meio das pernas, porque quando eu prego o evangelho, o reino de Cristo invade o reino de Satanás, e o reino de Cristo é mais forte do que o reino de Satanás, amém? Ele nos liberta do império das trevas, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós limitamos o mal e o reino de Satanás quando nós pregamos o evangelho. Querida igreja, tem muita razão para pregar o evangelho. Eu realmente quero apelar ao seu coração para que você reflita nessa manhã na prática da sua vida. Não basta só a gente saber, a gente tem que fazer. Para quem você vai pregar o evangelho? Quem vai ser o seu próximo discípulo? Quem é a pessoa que você vai começar a trabalhar? Como que você vai fazer isso? Você vai abrir a sua casa para um pequeno grupo? Você vai começar a dar um estudo bíblico? Você vai começar a falar com alguém? Você vai começar a visitar alguém? Você vai começar a abençoar alguém, fazendo bem para essa pessoa, se aproximando para depois levar o evangelho? O que você vai fazer? Você não pode ouvir uma mensagem como essa, você não pode toda manhã, bem cedo, estar buscando a Deus e ouvir as coisas e ouvir e falar, nossa, que bonito, que legal, como faz sentido, 10 razões na Bíblia para pregar o Evangelho, que demais, e continuar sem pregar o Evangelho. Essa mensagem é para nos mover, é para nos movimentar. Nós temos que nos envolver na missão de Deus. E 10ª razão para pregar o evangelho, porque a palavra de um pecador arrependido tem mais credibilidade para outro pecador do que as palavras de um anjo de Deus. Eu trabalhei já há muito tempo, e trabalho ainda quando precisa, ajudando pessoas a parar de fumar. E já fiz muito daqueles cursos como deixar de fumar em 5 dias, em evangelismo e tudo mais. Mas eu tenho uma coisa, eu nunca fumei, nunca coloquei um cigarro na minha boca. Então, quando eu estou tentando ajudar as pessoas a parar de fumar, eu ajudo elas como alguém que não sabe o que de fato é. Eu sei por teoria, por estudar, por conhecer e por observar, mas eu não sei como o corpo reage, eu nunca experimentei isso. Uma vez eu convidei um amigo dentista para ser o palestrante em um curso desses que fiz em minha igreja, e ele era um ex-fumante. E ele falou, pastor, você me dá liberdade para realmente falar na linguagem deles, não vai ser aquela formalidade da igreja. Eu falei, pode fazer. E ele fez completamente diferente do que eu fazia, porque ele era, de fato, um ex-fumante, que sabia o que passava quando a nicotina saía do seu corpo. E ele conseguiu ajudar muito mais essas pessoas do que eu, embora bem intencionado, conseguisse. Por que que Deus quer que nós preguemos o evangelho? Porque, como pecadores, nós temos mais credibilidade de pregar para um outro pecador. Os anjos não conhecem por experiência as lutas, as tentações e as limitações de um ser humano. Agora, os seres humanos conhecem, e são eles que são chamados a serem embaixadores de Deus. Você já viveu uma vida longe de Deus e no pecado. E você sabe como é, você sabe como é melhor agora. Então você pode chegar para a pessoa e dizer: eu pensava como você, eu também achava como você, mas a minha vida mudou e mudou para melhor. Isso é um poder que só quem já viveu o pecado e foi redimido pela graça de Jesus, é um poder que só esse tipo de pessoa tem.
para testemunhar para outra que ainda está no pecado. Por isso, o chamado de Deus é para sermos seus embaixadores na terra. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós também somos chamados de carta de Cristo, em 2 Coríntios 3:3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Nós temos a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é uma carta de Deus mandada para as pessoas. Mas sabe qual é outra carta que Deus manda para as pessoas? É você. Sabe qual é outra carta que Deus manda para as pessoas? Se chama João Lorini. Sou eu. Sou eu, é a minha vida. Tem pessoas que estão me observando, tem pessoas que estão me olhando, tem pessoas que estão me lendo e através de mim vão ler a Deus. É uma pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho através da nossa vida, mas não só da nossa vida, também das nossas palavras. Nós temos que estar prontos para dar àqueles que nos pedem razão da nossa fé. Nós devemos insistir com as pessoas, insistir. Em alguns, Jesus diz, forçai-os a entrar para dentro. Nós temos que ter intencionalidade e pregar o Evangelho, porque nós somos os representantes, os cooperadores de Deus. 10 razões, queridos amigos e irmãos, para pregarmos o Evangelho. É bíblico, é um mandamento, não é uma sugestão. Não deve ser uma omissão na sua vida, mas é uma comissão, é uma ordenança, é uma lei de Deus. E eu termino com esse texto que está no livro de Eventos Finais, página 69. E aqui diz assim a serva de Deus: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Olha que interessante. Nós esperamos a volta de Jesus, mas Jesus também está esperando. Ele aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. E olha que bonito agora. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Eu já escutei alguns sermões, eu já assisti alguns vídeos onde aparece esse texto e só aparece até aqui, até os seus, e não aparece a parte de baixo. Diz, você faz só um recorte e apresenta só o recorte. E quando se apresenta só o recorte, eu já vi pessoas dizendo assim: olhem, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente o seu povo, então, gente, nós temos que ser perfeitos como Jesus era. E ali as pessoas, algumas, começam a pregar algo que pode caminhar para um perfeccionismo, que é achar que nós vamos ser salvos por coisas que nós fazemos. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser a roupa que você usa, a comida que você come, a música que você escuta, pode ser uma porção de coisas, vai para muitos lados. E as pessoas dizem, então, quando nós fizermos isso, aí nós vamos ser perfeitos. E aí, olha, quando o caráter de Cristo se reproduzir, então ele virá para reclamá-lo como seus. O texto fala isso. Só que o texto nos explica o que é o caráter de Cristo ser reproduzido perfeitamente em seu povo. Isso não tem a ver com dogmas, isso não tem a ver com pode ou não pode, isso não tem a ver com faz ou não faz. Quando é que o caráter de Cristo se reproduz perfeitamente em seu povo? Bem, a Bíblia já diz qual é o caráter de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus é amor. E Ellen White aqui, ela nos dá ainda mais uma explicação, porque ela diz assim, acompanhe comigo: todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Lembra que eu expliquei para vocês no início? A gente espera Jesus voltar. Mas antes do evangelho vai ser pregado em todo mundo. Mas antes disso, o Espírito Santo vai ser derramado na igreja, a chuva serôdia. Mas antes disso, deve haver o envolvimento de cada membro. E aqui ela diz a mesma coisa.
todos os que professam seu nome, se todos os que são chamados adventistas do sétimo dia, se todos os que se batizaram, se todos aqueles que são discípulos de Jesus produzissem fruto, quão depressa o mundo estaria semeado com a semente do Evangelho. Por quê? Porque quando isso acontecer, aí vem a promessa do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo descer, irmãos, aí vai ser um poder sem igual. Vai ser um poder sem igual. E o Evangelho vai para todo mundo, e então Jesus vai voltar. Quando eu olho para tudo isso e eu penso no futuro e nessas profecias, algumas perguntas vêm à minha mente. Quando isso vai começar? E as perguntas são: por que não agora? Por que esperar mais? Por que não agora, para a maior parte da igreja ser cooperadora de Deus? Vamos tirar do coletivo e trazer para o pessoal? Por que não agora eu fazer a minha parte? Quando vai começar esse movimento? Onde vai começar esse movimento? E com quem vai começar esse movimento de cooperadores de Deus? Não poderia começar agora? Não poderia começar aqui? Talvez na sua igreja em Massachusetts? Ou nas minhas igrejas em Conérica? Ou na igreja daqueles que estão nos acompanhando e que são do Brasil? Por que não começar na sua igreja? Por que não começar na sua família, na sua casa? Quando? Por que não começar agora? E a principal pergunta: quem vai começar? Será que eu vou precisar esperar que outro? Por que não começa comigo? Que não começo eu sendo um cooperador, e depois eu chamo o meu marido, a minha esposa, depois eu chamo o meu filho, minha filha, depois a minha casa chama outra casa, depois a minha igreja, depois outros, de um movimento. Por que não começar comigo? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos envolver na missão, porque quem não vive para servir, não serve para viver. A missão de Deus é a minha missão, é a sua missão, e nós devemos ouvir esse chamado, obedecer essa ordem e ser um instrumento, um cooperador de Deus para levar o evangelho do Senhor Jesus para todos aqueles que o procuram. Que Deus o abençoe e que você e eu juntos possamos ser cooperadores de Deus. Amém.